A paz de Yahshua Mashiach, os amados irmãos, um bom amanhecer a todos, que o Eterno Pai venha trazer para nós uma grande revelação, que venha trazer para nós o verdadeiro conhecimento da sua palavra, através do Espírito do nosso Salvador Yahshua Mashiach. A todos, tá bom, meu irmão? Aqui quem vos fala é o irmão Cícero, e vamos para o segundo vídeo, da série aí, como herdar o reino, Mandei um vídeo primeiro falando sobre o templo e o seu significado, e agora vamos falar sobre as 3 fases da salvação, que é de extrema importância, tá bom, meus irmãos? Eu queria dar falar um pouco sobre o primeiro áudio que eu falei sobre o templo, só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. A questão do templo, como que na lei era pesada a lei, porém na graça, na benevolência agora e na graça do Salvador, ficou bem mais difícil, irmãos. Porque é uma coisa que muitos de nós não entendemos e não chegamos a esse conhecimento. O que acontece? Na lei, o templo, para ser profanado, alguém tinha que ir lá no templo e fazer um sacrifício imundo, como Etíoco Epifânio, que fez também sacrifício de porco e muitos outros, no altar do holocausto. Então, meus irmãos, para que alguém profanasse o templo, alguém tinha que ir lá e profanar esse templo. Hoje, nós somos o templo através de Yahshua Mashiach. Nós somos o templo habitável do Espírito de Yahweh. Porém, para ser profanado, irmãos, é muito mais fácil do que quando era na lei. Porque hoje nós sendo o templo do Altíssimo, se você, por exemplo, mente, você está profanando o templo. Se você olha para uma mulher sendo casada e deseja, você praticou adultério, então você está profanando o templo. Se você cria contenda entre irmãos, você está profanando o templo. Então, irmão, ficou muito mais fácil profanar o templo do que era na lei. Porque agora você é o templo. Então, o tempo todo você tem que estar se policiando, se vigiando, em oração, em jejum, se purificando constantemente. Então, vê a necessidade disso? Porque aquilo que era difícil na lei se tornou muito mais difícil na graça. Só que isso não é pregado. Justamente as denominações nunca ensinou que você, sendo o templo, você o tempo todo está profanando esse templo, fazendo sacrifício diário, muitas das vezes imundo, Então nós temos que se policiar. Eu trouxe essa reflexão para os irmãos entenderem um pouquinho mais, que eu não coloquei no outro áudio, mas só para os irmãos entenderem a gravidade e o quanto nós temos que estar vigilantes o tempo todo com relação a nós que somos o templo do Altíssimo. Tá bom, meus irmãos? E hoje nós vamos falar sobre as 3 fases da salvação que nós precisamos demais passar. O Salvador passou, Paulo brigou muito por isso e nós precisamos entender isso hoje, vamos entender. Então, os irmãos, segura aí um pouquinho que esse áudio vai ser um pouco mais longo, mas porém muito edificante. Creio que Yahweh vai nos mostrar aí muita coisa. Precisamos saber do dia do arrebatamento, precisamos saber sobre essas coisas, com certeza. O Pai não iria esconder isso de nós, tá? Jamais ele iria esconder. Mas o que nós precisamos saber é como que herdamos o reino. Porque os irmãos precisam entender uma coisa. O reino milenar, irmão, nesse primeiro arrebatamento, nessa primeira ida do Mashiach, dos filhos varão, no Apocalipse 12 diz que o filho varão será arrebatado para o trono. As características de quem vai herdar o reino, quem vai ser rei e sacerdote com Yahshua. Apocalipse 2 diz que é o filho varão. Então, em Efésios 4 diz que tem que ter o pleno conhecimento da verdade, varão perfeito e estatura do Mashiach. Então, olha só, essas são as características de quem vai herdar o reino, de quem vai ser arrebatado. Tá? Então, olha só, o que mais que ele precisa? Apocalipse 14, ele tem o nome, não fica falando os nomes pagãos, ele conhece o verdadeiro nome, se afastou dos nomes pagãos, e ele não está contaminado com mulheres. O que isso quer dizer? Não faz parte do sistema religioso, não faz parte de nenhuma denominação, nenhuma igreja, nenhuma religião desse mundo. Ele apenas é de Yahshua e de Yahweh.
Entendeu, meus irmãos? Então, olha só as características dele. E a última característica, olha o que acontece. Nas cartas de Apocalipse das igrejas da Ásia, você pode ver que lá não está escrito a igreja de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso receberá o fruto da árvore da vida. Aos irmãos da igreja tal vai ter o nome escrito na coluna do templo do meu pai. Não, você pode ver que no final de cada uma das cartas diz, ao que vencer, receberá tal. Ao que vencer, isso, entendeu, irmãos? Então, as cartas já diz logo, quem vencer, quem for vencedor, na cada era da igreja ali, receberia o prêmio. E esse prêmio é só para reis e sacerdotes. Tá bom, meus irmãos? Então, isso é só para a gente começar a entender sobre essa questão. E nós vamos falar hoje sobre as 3 fases da salvação completa que o mestre Yahshua venceu e que nós precisamos, irmãos, vencer para herdar o reino milenar. E nós vamos conhecer um pouquinho disso agora, tá? Eu quero trazer uma passagem para os irmãos. Vamos ler a passagem que está em 1 Coríntios 2, do versículo 14, tá? Diz o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de Yahweh, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como vimos no versículo, irmãos, um remanescente pode ser sim natural e não entender as coisas do Altíssimo, e até lhe parece loucura, pois o evangelho da justiça só pode entendê-lo espiritualmente. Carnal não consegue entender. Entendeu, meu irmão? Porque o evangelho da redenção, graça, né, que chamam, é simplesmente pela fé. E, infelizmente, foi o único pregado pelo sistema religioso atual que tem, né? E vamos ver exatamente isso nesse estudo, para a gente entender que não é só dessa forma. Vamos ler Filipenses 2, versículo 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras versões você vai ver, diz operai, tá? Mas vimos que o Salvador diz para nós que temos que desenvolver a nossa salvação. Então vamos entender uma coisa. Para sabermos o porquê temos de desenvolver as 3 áreas da nossa salvação, somente os que alcançar esse resultado herdarão o reino milenar com o Salvador. E os que não chegarem a esse resultado até o primeiro arrebatamento, o Criador vai usar a grande tribulação para fazer seus filhos chegarem. E os que na tribulação não chegar à maturidade completa, o Altíssimo vai usar as trevas exteriores para fazer chegar. Isso pelo fogo, tá? Lembrando, irmãos, que o reino milenar, quem for arrebatado agora e está nessa primeira parte da salvação, esses, irmãos, serão reis e sacerdotes. Tá? Isso está em Apocalipse 20, no versículo 6, que diz que bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não terá poder sobre eles, e serão reis e sacerdotes com Yahshua por 1000 anos. Então, meus irmãos, somente esses que alcançarem a maturidade e chegar a essa estatura serão reis e sacerdotes e serão arrebatados agora. O restante que for comprado na grande tribulação, esses serão habitantes do milênio. Porém, não serão reis nem sacerdotes, mas serão habitantes do milênio, porque a palavra diz que terá nações e serão regidas. As nações serão regidas com vara de ferro. E isso será quem? Yahshua e os seus reis e sacerdotes que foram arrebatados primeiro. Entendeu, irmãos? Então você vê com a importância Paulo brigar por isso. Ou seja, de uma maneira ou de outra, você vai ter que chegar à maturidade, como está escrito em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Yahshua Mashiach. O que temos que entender, irmão, é que o antigo templo, vou só dar mais uma pincelada para os irmãos entenderem, de Al-Shalom, o templo de Al-Shalom, é o único templo de pedra ao qual o Criador permitiu a sua presença em espírito. Foi lá. E ele é a tipologia do templo de carne que somos nós, através de Yahshua.
O Santo dos Santos é a tipologia do nosso espírito, repetindo para os irmãos entender. O santo lugar é a tipologia da nossa alma. E o átrio exterior, pátio, é a tipologia do nosso corpo. Por isso temos que desenvolver a nossa salvação, pois o Altíssimo deseja habitar em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, não só em espírito, tá? Agora vamos ver essas três partes espirituais que o Salvador venceu na tentação do deserto contra Satanás. E eu vou explicar cada uma delas para os irmãos. A primeira, Yahushua é tentado no átrio exterior, no corpo. E está em Lucas 4, do versículo 3 ao 4. Vamos ler. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Yahu, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Yahushua lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Yahu. Irmãos, Yahushua estava há quase 40 dias sem comer e tinha fome, e foi provado em uma das áreas da salvação, as obras da carne, e ele venceu. Irmãos, as pessoas imaginam que Yahushua foi tentado somente naquela questão da fome, mas Yahushua foi tentado em todas as obras da carne, os desejos, tudo, irmão, tudo que você imagina com relação a se trazer a carne, Yahushua foi tentado. Tá? Então ele não foi só tentado na fome, como está prescrito ali. Isso é uma tipologia para entender. Imagina uma pessoa 40 dias sem comer e sem beber. Ele fica muito debilitado, irmão. Muito debilitado. E aquilo ali foi só uma prova. Porque você vai ver nas outras áreas que eu vou mostrando para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem isso. Porque seria muito fácil ele ser tentado somente na fome. E as outras partes da carne? A lascívia, as vontades carnais do mundo. Se Yahushua não tivesse sido tentado nisso, como ele poderia cobrar de nós vencermos isso? Tá entendendo, irmão? Yahushua foi tentado em tudo, irmão. Do dia daquele momento ali do deserto, até o último instante no arrebatamento nas nuvens. Ele foi tentado em todas as áreas, essas glutonarias, todo tipo de comida que hoje nós temos aí, que aparentemente são maravilhosas, mas são destruidoras. Yahushua foi tentado em tudo isso, irmão. E ele rejeitou cada uma dessas coisas, negando você fazer esse pão para alimentar sua carne. Entendeu, meus irmãos? Então, só para os irmãos entenderem. Então, vamos lá. A segunda parte, Yahushua é tentado no santo lugar, que é a alma. E está em Lucas 4, versículos 5 ao 8. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Yahushua respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás a Yahu, teu Altíssimo, e só a ele servirás. Satanás tentou Yahushua, irmão, no santo lugar, os desejos da alma, todas as maravilhas que o mundo oferece. Entendeu, irmão? Irmãos, isso aqui, eu quero dar um ênfase nessa parte, porque é essa parte aqui que muitos irmãos não herdarão o reino. Irmãos, essa parte aqui, Yahushua, como eu falei da obra da carne, Yahushua foi tentado na sua alma, do ponto do deserto até o último instante do arrebatamento nas nuvens. Irmão, Yahushua foi tentado no Facebook, Yahushua foi tentado no WhatsApp, Yahushua foi tentado nas redes sociais, Yahushua foi tentado nas drogas, Yahushua foi tentado em tudo, poder, dinheiro, muita fama. Yahushua foi tentado em todas as áreas que a alma está presa nesse mundo, irmão. Então, não é simplesmente mostrou mais ou menos um poderzinho e alguma coisa e Yahushua rejeitou. Não, irmão, ele foi tentado mesmo. Ele recebeu sobre si todos os desejos que a alma possa ter, que qualquer ser humano possa ter até o final. Toda a tecnologia, irmão, toda a vontade de ter tudo isso que você tem. Eu quero trazer para os irmãos uma reflexão sobre o jovem rico. Irmãos, o jovem rico, você vê que ele estava plenamente perfeito perante Yahushua, quando ele falou que obedecia às leis, honrava pai e mãe, todas aquelas coisas. Mas o jovem rico, irmão, ele não tinha ideia de que estava preso às coisas do mundo.
as coisas que prendem a alma, até o momento de ser provado nela. Então, o que eu quero trazer para os irmãos? Irmãos, muitas das vezes nós achamos que não. Irmãos, eu não estou pegado ao mundo, eu não estou apegado ao mundo. Mas você só vai saber disso quando você é provado. E o jovem rico foi provado nesse momento, que Yahshua falou. E ele ainda falou, vamos dizer que ele mentiu ainda para Yahshua, né? Ele disse que amava, eu amo a Yahshua sobre todas as coisas. E Yahshua, sabendo que ele estava mentindo, então vou testar ele agora. E aí o que Yahshua falou para ele? Vende tudo que tu tem, só te falta uma coisa. E aí, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Na hora o semblante dele caiu, irmão. Por que o semblante dele caiu? Porque ele não achava que isso afetava de alguma forma. Ele tinha bens, irmãos, ele era muito bem sucedido e era rico. Então, para ele, aquilo ali foi muito chocante, porque ele foi testado na alma. Ele estava completo, vamos dizer, até no espírito ele estava completo. Na carne ele não praticava as obras da carne. Mas quando bateu na alma, então ele não conseguiu, porque a alma cobra muito, irmão. E você pode ver que Satanás ofereceu para Yahshua aquilo que ele tinha. Então, o diabo não ia tentar o Salvador numa coisinha simples, irmão. Ele ia tentar numa coisa muito pesada. E infelizmente, irmão, muitos irmãos estão presos na alma, mas não sabem. Uma coisa que eu quero trazer para os irmãos, que se eu não me engano, 1 João 2, do versículo 15, diz que não amais ao mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o amor do mundo, não, o amor do Pai não está no mundo. E aquele que ama o mundo, né, não tem o amor do Pai. Irmãos, olha, a primeira parte desse versículo já diz tudo. Não amais o mundo e nem o que no mundo há. Então, Yahshua já estava dizendo. E como que você sabe se ama algo? Irmão, quando muitas pessoas às vezes têm uma casa, uma casinha simples, mas quer uma mansão. E ele passa a vida trabalhando para conquistar dinheiro para comprar aquela mansão. O irmão tem um carro que está suprindo a sua necessidade, mas o irmão quer um carro de luxo. Irmão, ninguém busca o que não ama. Ninguém corre atrás do que não ama. Se você não tem interesse naquilo, obviamente você não vai atrás disso. Então, irmão, é muito fácil falar que o filho pródigo foi testado porque ele amava os bens dele. Irmão, eu quero dizer para os irmãos, o irmão às vezes tem um carro aí que custa 100 mil reais, vou fazer um teste com os irmãos. Pega e vende esse carro aí, compra um carrinho mais simples e ajuda os irmãos, que eu quero ver se você faz. E aí você vai saber se você tá sendo provado na alma. Se você fizer, irmão, se isso não doer em você, se o seu semblante não cair, só de pensar nessa hipótese de você vender o que você tem, os bens grandiosos que você tem, para poder ajudar os irmãos a ter de igual tamanho, os mais pobres, aí se você não sentir dor, se você não cair o seu semblante, irmão, então você já está rejeitando as obras da alma. Mas dificilmente alguém faz isso, irmão. E aí eu quero trazer uma reflexão para os irmãos sobre a questão das bem-aventuranças. Por que Yahshua diz que bem-aventurado o pobre, pois deles é o reino de Yahweh? Irmão, vamos dizer que o pobre está numa vantagem com relação às pessoas que não têm. Porque o pobre ele vai amar o quê, irmão? Ele não tem. Então, muita gente até fala, é muito fácil você falar isso porque você não tem nada. Aí eu vou ter que vender o que é meu para ajudar o que é os outros? Você está entendendo, irmão? A palavra diz também que aquele que tem bens e vê o seu irmão passar necessidade e não o ajuda, como é que o amor do Pai pode estar nele? Então, irmão, a obra da alma ela é perigosíssima e muita gente vai ficar para trás, não vai herdar o reino por conta das obras da alma. Então, meus irmãos, é isso que eu falei para os irmãos. É muito fácil nós falarmos que tá tudo tranquilo, já conheço o nome, tá tudo certo. Irmãos, se você conhece o nome, isso não te coloca no reino milenar. O ladrão da cruz, ele reconheceu Yahshua como sendo o mestre e o rei. Mas ele pediu para Yahshua, me lembre de mim quando eu entrar no teu reino. E Yahshua disse o que para ele? Ainda hoje estará no paraíso. Mas o reino não, irmão. Porque você não tem obra suficiente. Você já está aqui na cruz, não tem nem como. A salvação ele ganhou. Mas para ganhar o reino, irmão, é luta. É luta, como a palavra diz. O reino é ganhado por violência, é na força. E Paulo fez exatamente isso. Paulo não estava preocupado com isso, né? Então vamos ver, só para os irmãos entenderem, enfatizar isso. Então é muito fácil, irmãos, a gente vê o jovem rico de uma forma que ele amava. Irmão, ninguém sabe
Você só sabe se você realmente está apegado ao mundo quando você é provado nisso. E o jovem rico foi provado naquele momento que ele estava preso ao mundo. Então ele não estava em perfeição para ser um rei sacerdote no mundo. Abandona tudo que você tem. Abandona tudo que você tem e sirva. Eu não posso dizer que uma pessoa que não tem bens não possa ser um rei e um sacerdote. Irmão, muito difícil isso pode acontecer. Tá? Mas a pessoa precisa se provar. Se prove, irmão. Se prove. Porque se você não sabe, como é que se você não se provar, como você vai saber se você está apegado? Irmão, eu vivi muito tempo da minha vida apegado, mesma coisa. Eu estava na denominação, porém eu buscava riqueza. Eu buscava isso. Quando eu vim para a verdade, irmão, para mim isso se tornou as piores coisas do mundo. Para mim não tem um menor valor. Não é porque eu não tinha. Eu busquei, irmão. Eu vou ser sincero para vocês. Eu busquei muito ser bem sucedido. Mas eu acredito que o pai tinha algum plano para mim, porque nunca deu certo. E eu nunca fiz assim coisas assim, vai dizer que é errado, de forma que eu não conseguisse sucesso. Eu simplesmente não conseguia chegar. Mas eu acredito que o pai tinha algum propósito. E eu volto a falar para os irmãos. Irmãos, os pobres têm uma vantagem em cima dos que têm bens. Porque eles já não têm esses bens. Então como que eles vão ser provados no que não tem? Entendeu, meu irmão? Por isso Yahshua diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Yahweh. O reino. Você vê que o ladrão da cruz ele diz que estaria no paraíso. Ele diz para os pobres, bem-aventurados eles, porque o reino é deles. E a questão de pobre, irmão, ele está falando ali de uma pessoa que não é uma pessoa miserável, uma pessoa que falta tudo. É a pessoa que vive na humildade. Para ela, todo dia é um dia. Cada dia é um dia e ela vive daquilo. Tem que comer, tá morando numa casinha simples, mas tá sobrevivendo, tem ali, não tá te fazendo falta, porque a palavra diz que o justo não mendiga pão. Então, irmão, se você vive no simples e nada desse mundo te atrai, então você é ex-pobre. As pessoas que estão em situação de miséria, isso é por causa da dureza do coração do homem. Porque nós lemos em Atos dos Apóstolos que as pessoas que tinham herdade, irmão, quando conheciam a fé, eles vendiam as suas propriedades e davam na mão dos apóstolos para dividir entre os irmãos e ficava de uma maneira que ninguém tinha falta. Ninguém tinha falta de nada, irmão. Então você está entendendo a diferença de uma pessoa que quer herdar o reino para uma pessoa que quer viver presa no mundo. E o jovem rico foi testado nisso. E assim como hoje nós também estamos sendo testados. Então, irmãos, infelizmente nós vemos muito isso. As pessoas são egoístas. São egoístas. Né? Infelizmente nas denominações eu via muito isso. Pessoas sentadas do lado da outra. A outra vai pegar um ônibus para andar tantos quilômetros para chegar na sua casa. E às vezes o irmão do lado com um carro vazio ia para sua casa sozinho no carro, mas não dava carona para aquele irmão. Que amor é esse? Tá entendendo? Preso aos bens materiais. E quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Se tem um carro que custa 100 mil, ele quer comprar um de 300 e assim vai. E enquanto isso, tem uma casa que custa 700 mil e irmão do lado pagando aluguel com salário mínimo. Aí a pessoa dessa quer dizer que tem o amor do pai nele? Irmãos, a pessoa que vai herdar o reino, que quer viver o reino milenar com Yahshua, as coisas do mundo para ele não servem de nada. Ele vive no simples e ajuda os outros que não têm. Entendeu, meus irmãos? Então, só para vocês entenderem que a alma é o que vai deixar muita gente aqui na grande tribulação. Muita gente que está pensando que só porque conhece o nome, porque está sabendo as revelações que o irmão Romilson está trazendo e muita coisa, está achando que vai ser rei e sacerdote no reino milenar. Se não vencer as 3 fases da salvação, irmão, não vai para o reino milenar. Você, no muito, vai passar a tribulação e vai ser um habitante do reino milenar. Um habitante, mas provado no fogo. Porque aquilo que não sai de você agora, irmão, a tribulação vai tirar. E Yahweh vai tirar nela. Eu quero ver tudo se acabando, se você vai querer cuidar de um carro, se você vai querer cuidar de uma casa, se você vai querer dinheiro em conta bancária. Para você tirar o dinheiro da conta bancária, você vai ter que estar no sistema do anticristo. Então, meu irmão, a tribulação ela vai fazer isso. Se você não tira agora, ela vai fazer isso. E está bem às portas. E se tudo fosse cumprir, irmão, como nós estamos vendo, como o irmão Romilson está mostrando, como nós mesmos temos a convicção disso, essa Páscoa pode ser a divisão entre os que querem viver o reino e os que querem ser habitantes
passando pela grande tribulação. Tá bom, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Então vamos para a próxima aqui. Yahushua é tentado no Santo dos Santos, Espírito. Então Yahushua foi tentado também no Espírito, tá, irmão? Está em Lucas 4, do versículo 9 ao 12. Diz assim: levou-o também a Yahushua e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Yahu, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé e em alguma pedra. E Yahushua respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás Yahu teu Altíssimo. Satanás tentou Yahushua no Santo dos Santos, na dificuldade da vida e perseguições, irmão. Pensar que ele não protegerá colocando-o à prova, e ele o venceu. Então, a parte do Espírito, irmão, é ser tentado. Sempre você vê uma situação, às vezes você está passando por alguma dificuldade e você começa a falar que Yahu esqueceu de você, que Yahu não te protege. Então, isso é ser tentado no Espírito. As provações da vida, as dificuldades, às vezes faz com que algumas pessoas comecem a pensar isso. Ah, mas eu acho que o pai não me ama, me esqueceu. Então, irmão, isso é tentar o Pai no Espírito, é não crer, você está derrubando a sua fé, e isso é a parte espiritual, tá bom, meus irmãos? Então sempre se coloque assim como ele venceu Satanás em todas essas áreas necessárias para a salvação completa, assim nós também temos que vencer, como Shaul venceu, e nos mostra isso, apóstolo Paulo. A salvação do Espírito, irmão, foi nos dada de graça, é um presente do Altíssimo. Nada temos que fazer que nos custe, e apenas pela fé em Yahushua Mashiach. Para quem quer somente a salvação do Espírito, basta ficar onde está, irmão, em qualquer denominação dessa aí, mas vai passar pela grande tribulação, porque só está na área do Espírito e no meio da grande Babilônia, como pela fé. Vamos ver Efésios 2, 8, para a gente entender. Porque pela fé sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Yahu. Então, irmão, pela fé você é salvo. E como está escrito também em Romanos 10, de 9 a 10. A saber, se com a tua boca confessares a Yahushua Mashiach, e em teu coração creres que Yahu o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Assim, meus amados, para a salvação, o Espírito basta crer, mais nada, entendeu? Agora, para a salvação da alma, irmão, precisamos negar todos os desejos da alma. Isso é tudo que dá prazer à sua alma, como carros de luxo, casa luxuosa, conta bancária recheada, viagens grandes, jogos, filme, televisão, tudo que traz prazer à sua alma, irmão. Isso tem que ser considerado como lixo, ou como o apóstolo Paulo disse, esterco. Está em Filipenses 3, versículo 8. Que diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yahushua Mashiach, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Yahushua. Então olha o que Paulo diz. E com isso, irmão, temos que ter apenas o suficiente para que não se torne peso na corrida da vitória. Pois, como o apóstolo Paulo disse, os corredores correm com os equipamentos necessários e leves para alcançar a coroa corruptível, mas nós temos que estar na corrida pela coroa incorruptível, meus irmãos. Isto é a coroa do reino milenar com Yahushua. Apóstolo Shaul não estava preocupado com a salvação, pois isso ele já tinha, irmãos. E o que ele tinha medo de perder, irmão, era a coroa do reino. Por isso se esforçava para não ser reprovado. Isso nós podemos até confirmar em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27, que diz assim, olha só: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, Paulo, ele queria a coroa, irmão. Ele não queria ser um habitante do reino milenar, ele quer ser rei e sacerdote. E o próprio Espírito testificou isso nele. Entendeu? Nos últimos momentos dele, o Espírito testificou porque ele havia conseguido a coroa. Então, o medo de Paulo era não conseguir a coroa. Então, meu irmão, ele abdicou de tudo. Ele abandonou todos os desejos da carne e do mundo para poder ter isso com ele. Entendeu, irmão? Assim, meus irmãos, o reino dos céus não pode entrar crianças espirituais e nem os fracassados. Só os vencedores se apossam dele. Como o apóstolo Paulo disse, usando como referência a corrida e os campeões, temos que chegar à maturidade espiritual, como está escrito em Efésios 4, versículo 13 ao 14, né? Que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Iau, ao homem perfeito, à medida de estatura completa do Machia, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tá? A salvação do corpo, irmão, é uma renúncia das obras da carne, como está em Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfília, emulações, iras, pelejas, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Iau. Alguns devem até estar pensando, mas nós não praticamos as obras da carne. Vou ajudar a mostrar uma das que muitas denominações fazem, tá? E as pessoas acham normais. Muitos praticam campanhas? Sim, muitos, né? Óleo ungido, água ungida, objeto ungido, tudo isso, se você não sabe, irmão, é feitiçaria, né? A Igreja Católica chama isso de simpatia. Então, e isso é uma que achamos que como crente não fazíamos, né? O Salvador pagou caro para te libertar de tudo isso e te deu poder para fazer até mais do que ele fez. E você precisa praticar feitiçaria para alguma coisa? Então, irmão, quer dizer que o que ele passou no madeiro não valeu de nada? Entendeu, meus irmãos? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que eu tenha trazido clareza sobre as 3 fases da salvação. Então, nós precisamos vencer no corpo, na carne, precisamos vencer na alma e precisamos vencer no espírito. De outra sorte, irmão, apenas conhecendo o nome, conhecendo as profecias, sabendo o que está acontecendo, não te faz rei e sacerdote no reino. Se você quiser ser rei e sacerdote, irmão, então você tem que chegar ao pleno conhecimento da verdade, a um varão perfeito, estatura do Machia, tá bom, meu irmão? Ser um vencedor, filho varão, não pode ter os nomes blasfemos na tua boca, você não pode ter engano na tua boca, você tem que levar o nome de Iau e Yauxa, entendeu, meus irmãos? E estar perfeito, vencendo todas essas áreas. Paulo venceu todas elas. Então, irmão, sei que isso é muito difícil. Eu falei para os irmãos que era um áudio um pouco forte com essa relação, porque, irmãos, é uma das coisas que o próprio Salvador tem me testificado. Muita gente, filho, vai ficar por conta da alma. Estão presos no mundo. E se eles não se desapegar do mundo, eles vão ficar aí no mundo. E aí a tribulação vai fazer esse trabalho. Porque já que não rejeitam, porque sempre acham que vão poder usufruir um pouquinho mais do mundo, é a mesma coisa de você estar rejeitando o reino. Então não pode ser rei e sacerdote de um reino milenar por conta de coisinhas simples que você tem aqui que estão com os dias contados, né, meus irmãos? Então nós temos que se libertar disso e temos que estar convictos. Então aí na próximo áudio nós vamos falar sobre a igreja primitiva e o seu funcionamento, para alguns irmãos entenderem, que muitos irmãos ainda não entenderam a questão da igreja primitiva, como é que ela funcionava, tá? Acham que é somente em reuniões, o tempo todo com todos os irmãos,
Isso é a igreja primitiva, é bom demais, irmãos, demais. É muito bom estar com os irmãos, é muito bom estar reunidos. Mas a igreja primitiva, ela funcionava de casa em casa, de casa em casa. Obviamente, igual o irmão Romilson fala, eu também queria da mesma forma, havia uma igreja local, cidade, era ali a igreja. E isso não quer dizer que é a reunião no montante, mas a reunião de casa em casa. Na cidade se visitava cada casa que estava na fé em Yahshua Mashiach. E sempre que alguém tem poucas pessoas, se junta com outras. Às vezes na sua mesma localidade você se junta com outros. Ah, aqui em casa só é 2, então vamos juntar com os irmãos ali que tem 4, 5. Então a gente já faz um grupo melhor. Se reúne uma vez por semana, alguma coisa. Eu vou falar isso no próximo áudio para que não estique mais isso daqui, mas já deu para os irmãos entender. Assista, ouça o primeiro áudio, que é do templo e seu significado, para você entender que é uma ligação. E aí as 3 fases está ligado com o templo, está ligado com nós, e a igreja primitiva e a sua restauração por inteiro, tá, meus irmãos? Apesar que já estamos aí no soar da trombeta, né, praticamente, mas nós temos que trazer isso para os irmãos. Eu creio que o Pai queria que os irmãos ouvissem isso, espalhe para todo mundo, para que os irmãos possam entender que existe sim uma questão, e todo mundo pode ver que não exige que você tenha um conhecimento acadêmico, irmão. Tudo isso que você viu aqui é o que? É renúncia. Renúncia. Renunciar às obras da carne, renunciar às obras que tentam o espírito e renunciar às obras que tentam a alma. Só isso, irmão. Você renunciou cada uma dessas áreas e busca o Mashiach em espírito e em verdade, busque Yahweh em espírito e em verdade, está buscando o reino milenar. Então você está pronto, praticamente pronto, para ser um rei e um sacerdote com Yahshua, 1000 anos com ele. Tá bom, meus amados? Fiquem na paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que o Pai possa nos trazer muito mais clareza e nos alimentar cada dia mais da sua boa e perfeita vontade. Que assim seja, meu irmão. Fiquem na paz de Yahshua.